Boa noite a todos, os que nos acompanham aí em casa pela TV GEAC. Espero que se encontrem todos bem e que busquem a fé e a esperança para ultrapassar este desafio que todos nós vivemos na atualidade. Vamos dar continuidade às reflexões do Evangelho, em que trazemos como tema de hoje o amor. E para dar início vamos assistir a um pequeno vídeo de Haroldo Dutra Dias com o título Só o amor é capaz de transformar as criaturas. Todos nós somos repletos de sentimentos. Alguns de ódio, de rancor, de tristeza, de rebeldia, de ingratidão. Mas é difícil despojar-se disso tudo, para que os sentimentos puros do Evangelho possam, enfim, habitar os nossos corações. E como a bondade de Jesus é infinita, quando nos tornamos permeáveis a ela. Paulo adormece numa caverna. Não havia agora o calor do afeto familiar. Não havia mais a posição do mundo. Não havia mais a condição financeira. Não havia mais a aprovação social, sempre superficial e passageira. Havia apenas o ideal que queimava no peito. O ideal de oferecer o remédio ao mundo inteiro. Porque o Evangelho é um remédio que cura chagas milenares, que desembaraça novelos que o ódio construiu ao longo de muitas vidas. O Evangelho é o bálsamo que aplaca as dores das nossas intolerâncias, da nossa maldade, de tudo aquilo que nós fizemos o outro sofrer e que agora experimentamos. Esse ideal ele tinha, e era uma chama profunda. Mas estar encarnado, estar com os pés nesse mundo, é cambalear. Ter duas pernas e ter que andar sobre elas é experimentar, às vezes, certa instabilidade. Só não experimenta a instabilidade quem caminha com as asas. São os anjos, cujas asas de sabedoria e de amor não lhes permite nenhuma variação. Nós humanos não. Nos alegramos e nos entristecemos. Temos esperança, mas somos assaltados pelo desânimo. Desânimo, descrença, tristeza, falta de fé, falta de coragem, desesperança. Quem nunca experimentou? Quem nunca duvidou? Quem nunca sentiu vontade de desistir? Quem nunca deixou de pensar em regressar, voltar? Por pior que seja o lugar que deixou. E Paulo experimentou tudo isso. Mas a bondade de Jesus era tão grande que mandou-lhe o amor da sua vida. Porque só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu.
se refunde, se purifica ao toque do amor. Neste vídeo, em que Haroldo nos dá o exemplo da conversão de Paulo de Tarso, podemos refletir sobre o quanto a sociedade contemporânea padece por falta de amor. Mas como podemos definir o amor? Joana de Ângeles nos diz: o amor é a substância criadora e mantedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece. Desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, torna-se vida, assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. Estamos fadados à vivência deste sentimento belo, digno e harmonioso, porque, se assim não fosse, não nos impulsionaria à benevolência e à fraternidade com o nosso semelhante. Torna-se imprescindível uma avaliação de suas várias possibilidades, bem como das virtudes que abarca. Interroguemos: o que é amar? Como se manifesta este sentimento? O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, expressou um dos mais belos cânticos sobre que seja o genuíno amor que nos fala Joana de Ângeles. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tanta fé ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, sempre entre os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em suas palavras, o apóstolo se refere a algumas das virtudes que edificam o amor. A primeira é a paciência, quando diz que o amor é paciente. A paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Tal virtude não representa uma omissão ou submissão diante das atitudes alheias, mas proporciona equilíbrio mental e emocional que nos permite sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Por sua vez, a paciência relaciona-se com a tolerância. Por isso é que o amor não se exaspera. A tolerância, segunda virtude, é o direito que se reconhece ao outro de ser como ele é, respeitando suas opiniões e crenças. O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, de sentir e expressar-se,
age com cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. A terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem com afetuosidade e gentileza. O genuíno amor sempre se nos possibilita fazer o melhor a quem quer que seja, impulsionando-os a tornarmos-nos melhores as atitudes em benefício dos nossos semelhantes. A benevolência promove a incondicionalidade do amor. Esta é, portanto, a quarta virtude, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura seus interesses. Amor condicional significa amor pleno, completo e absoluto, que não impõe condições ou limites. Ama simplesmente. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. É generoso, altruísta e infinito, a exemplo de Jesus, que nos ensinou a amar incondicionalmente, inclusive aos nossos inimigos. A quinta virtude é a maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. Joana de Ângeles diz-nos: a maturidade psicológica não se restringe ao período de desenvolvimento da infância, e sim às várias fases da vida, considerando-se que a aprendizagem e o crescimento não cessam nunca, tornando-se uma constante até o momento da individualização, no qual o espírito comanda a matéria e se mantém em harmonia com o físico. O mecanismo para o amadurecimento psicológico do ser expressa-se de maneira natural, aguardando que a vontade e o contínuo esforço para o reconhecimento das debilidades físicas, emocionais e outras facultem o ânimo para corrigi-las e superá-las. O ciúme, tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática pelo ego dominador, o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se harmoniza, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. No aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão e à verdade. O ciúme atormenta quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. O ciumento inseguro dos próprios valores descarrega a fúria e o estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras, em que se consome, ateia incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz e envenena-se com os vapores de revolta em que se revolca insanamente. A sexta virtude é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto das nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso, do equilíbrio e do respeito com as nossas relações com os demais. Ignoramos que nossa liberdade termina onde começa a do outro. Em nome do amor, não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, de invadir a privacidade alheia, de cercear-lhe a liberdade. A sétima virtude, porque o amor não se ressente do mal, Joana de Ângeles diz-nos: é imperioso e mesmo urgente o perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Enquanto alimentarmos mágoas e ressentimentos em razão a pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e comportamental. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme,
O remorso afeta poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. Perdoar não significa concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada. Constitui o ato de não replicar com o mesmo mal daquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista, ficando em paz. A 8ª virtude é a lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal é ética em tudo o que sente, pensa e faz. Suas atitudes, portanto, são sempre alicerçadas na honestidade, na sinceridade e, acima de tudo, na fidelidade. Tal é o sentido do seguinte ditado: viva de forma que, quando pensarem em justiça e integridade, pensem em si. E, por fim, a 9ª virtude é a humildade, porque o amor não se ufana, nem se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberbecer-se significa tornar-se orgulhoso, vaidoso. A humildade é a virtude que não se realça a si mesma, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. Hamed diz-nos: o humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia já o foi. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não a tem, exibe de maneira ousada e insolente sua capacidade, poder, prestígio ou cultura. Por fim, amar também se aprende. Somente com esforço desenvolvermos estas e outras virtudes é que poderemos atingir a plenitude do amor, que um dia nos libertará. Espero que este trabalho tenha contribuído para o esclarecimento e para a ajuda na compreensão de como podemos desenvolver as virtudes do amor. Agradeço à espiritualidade e a Jesus esta oportunidade de ter desenvolvido este trabalho e muito boa noite a todos.